Estreante na Copa do Mundo, e esse aí pra gente ficar de olho, o Uzbequistão finalmente conseguiu a classificação para o torneio. País independente da União Soviética desde 1991, tem bastante história e bastante frustrativa antes da glória de conseguir se classificar. Como vocês perceberam, o último Como Vem dessa semana é sobre a estreante Uzbequistão. Então já deixa o like aí no YouTube, não esquece de seguir a gente por aqui e também ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos do Como Vem. Vamos embora falar de Uzbequistão? País esse que hoje tem um futebol mais evoluído, tem um futebol que consegue exportar mais jogadores para a Europa e tem um futebol que conseguiu pela primeira vez uma classificação para a Copa do Mundo depois de tantas frustrações. E não são poucas não. São mais que 7 histórias de frustrações da Copa do Mundo, envolvendo coisas em campo, como uma eliminação surpresa na última rodada contra o Bahrein, como uma derrota além dos 90 minutos, como para a Jordânia, ou até um acidente, um desastre em 1979, que tem acabado com uma das melhores gerações do futebol uzbek ali no continente. E finalmente, essa classificação veio. Contando um pouquinho como ela veio, o Uzbequistão começou as suas eliminatórias asiáticas na segunda fase, quando a seleção, junto à seleção iraniana, avançaram e deixaram Turcomenistão e Hong Kong para trás. A distância foi tanto de ambas as seleções para as outras que na terceira fase parece que o nível de adversário era o mesmo. A questão é que os eliminados dessa vez foram Coreia do Norte e Quirguistão, e Catar e Emirados Árabes Unidos foram para a fase seguinte tentar uma outra vaga. Mostrando uma certa evolução, o país tem seus melhores resultados na Copa da Ásia nos últimos 15 anos. Em 2011, o país terminou na quarta colocação, depois de perder para a Coreia do Sul a disputa de terceiro lugar, e no ano passado uma eliminação nos pênaltis para o Catar, que sediou esses dois torneios, deu fim a um sonho de chegar mais uma vez à semifinal, e o país acabou na quinta colocação nas quartas de final. Então, assim, como eu falei para vocês, é um futebol que evolui, mas é um futebol que acaba por contado muito mais a partir de frustrações do que por sonhos realizados. Sonho esse que vai tentar ser feito numa Copa do Mundo, onde o país vai ter de enfrentar Colômbia, Portugal e República Democrática do Congo. Antes disso, a seleção até faz um amistoso contra o país sede, Canadá. Cabe ressaltar, antes de eu falar sobre o que eu espero da seleção na Copa do Mundo, que o treinador do país é ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Cannavaro, contratado depois de o Uzbequistão conseguir se classificar em outubro de 2025. Cannavaro, que para quem não sabe, é campeão de Copa do Mundo por 2006 na Itália, sendo ninguém mais, ninguém menos do que o melhor da Copa e até o Bola de Ouro daquele ano. Agora sim, falando da seleção, Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo, eu acho que o pensamento é muito sobre a gente ter Portugal quase que favorita para algumas pessoas. A gente ter a Colômbia, que para mim foi uma seleção que fez um dos melhores ciclos, entendendo até o nível de adversários. Para mim foi um ciclo até melhor do que a Argentina, que liderou eliminatórias de cabo a rabo. E a República Democrática do Congo, que vive esse sonho também da classificação como primeira vez, pensando em República Democrática do Congo, mas um retorno se a gente for entender a classificação de Zaire em 1974. Então, assim, são duas seleções mais fortes e dois sonhos. Entre esses sonhos é a gente entender quem vai conseguir realizá-lo mais em campo. Acho difícil pensar na classificação das duas seleções, mas focando especialmente em Uzbequistão, tem alguns jogadores chaves que eu vou falar aqui que podem fazer a diferença, mas eu acho que a seleção como um todo ela é um pouquinho mais fraca. Então, já que eu tô falando sobre isso, vamos embora falar de time base. Escalando aqui numa 4-2-3-1, ok? Wilson Power no gol, na lateral esquerda, Alijanov. A dupla de zaga seria composta por Aikulov e o Kuzanov, zagueiro do Manchester City. Do lado esquerdo do campo, Chamo Bekov. Os dois volantes ali, se eu posso dizer assim, seriam o Mozgovoi
e o Turgoboev. Mais à frente, esse jogador que já é mais conhecido, tá? O Faizoelev, Masharipov, o Igor Sergeev e aí mais à frente, de fato, o Shomurodov, 9 dessa seleção. Seleção essa, como eu falei com vocês, do Fábio Cannavaro, que inclusive já selecionou 40 jogadores para um período de treinos em maio. E é importante isso, porque como eu falei, o Cannavaro ele chega depois da classificação de Uzbequistão para a Copa, né? Então, esse período de treinamento, esse período de reentendimento, talvez, de jogadores, é muito importante, porque ele vai ter pela primeira vez alguns nomes, como o atacante o Nodir, e também o meio de campo, o Sherzod, perdão, e alguns jogadores que estão se recuperando de lesão, como os atacantes Norshaev e exatamente o Masharipov, que eu falei, mas eu acho que o Masharipov é uma coisa mais indiscutível nessa seleção. Então, assim, é uma mudança de treinador no ano passado, mas é um pensamento diferente. Ainda assim, eu acredito que o time, em boa parte, vai ser reutilizado. Só que o curioso é, como a seleção não fez nenhum amistoso esse ano, teve até jogo cancelado, inclusive, o teste prático, se eu posso dizer assim, desses 40 selecionados pelo Cannavaro, vai ser exatamente contra o Canadá, no dia 1º de junho. Ou seja, o tudo nada e a transformação desse time base para time titular vai ser feito nessa data. Bom, meu povo, é nessa loucura de estreante que eu vou deixando vocês por aqui. Quero saber de vocês o que vocês esperam da seleção de Uzbequistão para essa Copa do Mundo. Não esquece de também dizer se há uma chance de se classificar ou não, de qual sonho desse grupo vocês acham mais possível, e também de ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos, de se inscrever no canal, esteja você no Spotify ou no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Fui!